Vamos conversar agora sobre um assunto sério e interessante? Aqui comigo está a neurologista Célia Wesley, que vai falar sobre enxaqueca no verão. Boa noite, Célia. Boa noite, Fábio. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui. Olha, um assunto que muita gente pediu para a gente tratar, porque me parece que a frequência das enxaquecas, eu vou chamar de dor de cabeça, mas vamos dizer assim, aquelas enxaquecas nessa época do verão aumenta bastante. Por que isso acontece, hein, Célia? Porque aí, primeiro a gente tem que saber que existem muitos tipos de dores de cabeça. E a enxaqueca é apenas um deles. Tá. Mas no calor, a enxaqueca acontece por quê? Porque os vasos que ficam entre a calota craniana e o couro cabeludo, eles dilatam com o calor. Por isso que uma pessoa numa praia, quando fica exposta ao sol, que é principalmente que tem enxaqueca, desencadeia mais crises. Tá. Então, por exemplo, uma pessoa que normalmente, eu não sei se a frequência tem alguma coisa a ver com o problema da enxaqueca, mas tem pessoas que têm com certa frequência. Elas não podem, então, se expor muito ao calor. Não podem. E sempre piora nas praias, nas férias também. Por quê? Porque eles muda a dieta alimentar, eles comem mais, ingerem mais álcool nas praias, mais fritura, o famoso peixinho frito e salgadinhos. Aquele queijinho, né? Então isso faz com que as dores de cabeça, porque toda vez que o enxaquecoso sai da rotina dele, ele pode ter dor de cabeça. Agora, por exemplo, a ingestão de sal em excesso também contribui para a questão da enxaqueca? Também, porque o sal, ele suga mais água, ele desidrata mais. Aí a enxaqueca, porque o sal também pode dar outra dor de cabeça, que é o da pressão alta, que daí é uma dor diferente. Então vamos explicar um pouquinho, entrar um pouquinho nesse assunto. Eu vi que você trouxe até alguns itens para a gente trabalhar. O que seria exatamente a enxaqueca? Qual que é a diferenciação das demais dores, como você estava falando para a gente agora? Porque nós temos que saber que tem dores de cabeça primárias e secundárias. Tá. A primária, a própria dor de cabeça, é a doença, como é o caso da enxaqueca, a dor de cabeça do tipo tensional, a dor de cabeça em salvas, entre outras. E a secundária, o nome já está dizendo, ela acontece secundária a alguma doença, uma sinusite, uma meningite, um tumor cerebral, um problema de articulação temporomandibular. Tá. Então, das dores de cabeças primárias, a enxaqueca é o mais conhecido. Como eu sei que eu tenho uma enxaqueca? Porque é uma dor que ela dura, geralmente ela é pulsátil, pega um lado da cabeça, ela dura de 4 a 72 horas, Poxa. Pode vir acompanhada de enjoo, de vômitos, tontura, intolerância à luz, a cheiros, a barulhos e a movimentos. Tem isso, é uma enxaqueca. A diferença é que ela existe aquela com aura e a sem aura. A própria enxaqueca, quando ela vem precedida de alterações visuais, a pessoa fala, nossa, antes da dor de cabeça eu perdi a metade da visão, ou enxerguei um monte de cobrinhas luminosas, ou tive dormência na minha mão. Isso é uma aura de enxaqueca, e depois vem a dor. Entendi. É por isso que falam que... Eu vou fazer uma brincadeira aqui com a doutora. É por isso que falam que a enxaqueca é doença de rico? Porque não pode, né? Mas, infelizmente, ela é uma das doenças mais incapacitantes, ela está entre as 20 doenças mais incapacitantes, mas ela não escolhe. Não escolhe classe social, é mais comum nas mulheres, mas não escolhe classe social. Tá. Então, mulheres são mais propensas, no caso, a ter a enxaqueca? Principalmente por causa das oscilações hormonais. Entendi. Por isso pode começar na primeira menstruação, piorar nos períodos menstruais, melhorar na gravidez e até sarar na menopausa. Não quer dizer que o homem não tem enxaqueca, mas é mais comum em mulheres. Nas mulheres. Mas também nós temos uma característica que você citou agora há pouco, a respeito do álcool, não é? Isso. Em que ponto o álcool contribui, por exemplo, para o aumento, vamos supor, das crises de enxaqueca?
Quando nós falamos em desencadeantes das crises, falamos de alimentos, o principal deles é o álcool. O principal é o álcool. É o álcool. Por quê? Porque ele promove essa vasodilatação que o calor promove. Porque numa crise, o mecanismo da dor é assim. Primeiro os vasos contraem e depois dilatam. A hora que eles dilatam é que vem essa dor pulsátil, que a pessoa incapacitante, que ela quer ficar no escuro, quer ficar em silêncio, quietinho. E muitas vezes ela falta no trabalho, falta numa festa. Uma das coisas que acontece também, doutora, é que as pessoas acabam se automedicando. A enxaqueca e a dor de cabeça são muito próximas. Então ela fala assim, vou tomar um remedinho aqui para dor de cabeça, quer ver? Vou melhorar rapidinho. E aí se automedica. Quais são os perigos desse tipo de automedicação? Foi muito bom você tocar nesse assunto, porque o que mais se faz nesse país é automedicação, é o uso abusivo de analgésicos. E não deve. Primeiro, porque todo mundo trata dor de cabeça. Você vai no cabeleireiro, está com dor de cabeça, a manicure tem um analgésico na bolsa, você está com uma dor... Vizinha, você tem um remedinho aí que minha cabeça está explodindo? E se não for uma enxaqueca? Se for um vasinho que está começando a sangrar, se for uma pressão que está subindo muito. Então, primeiro porque você pode piorar uma doença que está ali se instalando. Segundo, porque se for uma dor de cabeça, uma enxaqueca mesmo, esporádica, episódica, quando ela começa a fazer uso abusivo de analgésico, o cérebro vai se acomodando e ela vai tomando cada vez mais e essa dor se transforma em dor de cabeça diária, crônica diária. Quer dizer, pode desencadear uma nova versão dessas dores. Muito pior de tratar. Pior de tratar. Ou piorar uma outra dor de cabeça. Entendi. Bom, e temos também a questão do tratamento preventivo, não é? Qual seria uma indicação que a senhora poderia dar para nós a respeito de um tratamento preventivo? Existem vários tratamentos. Tem o tratamento abortivo, que é quando se trata a dor, e o preventivo, que pode ser medicamentoso, que é quando o paciente toma um remedinho todos os dias para prevenir a dor. Tá. É um tratamento longo, que dura, no mínimo, quando é uma dor de cabeça recente, 6 meses. Geralmente, quando procuram os nossos consultórios, já é uma história muito longa, então ele dura de 2 a 5 anos. Poxa! Aí ele vai usar uma medicação diariamente para não ter a crise. Tá. Essa medicação não é um analgésico, é um medicamento específico para aquele perfil de paciente. E os tratamentos não medicamentosos, que além da gente orientar sobre mudança de hábitos de vida, dieta equilibrada, atividade física, horário regular de sono, nós temos aqui essas duas opções que eu trouxe, que são mais recentes, que é o uso da toxina botulínica, Ok. Eu vou que é puxar aqui um tratar, pouquinho. Isso. Que é para tratar aquela enxaqueca crônica. Mostrar para essa câmera aqui, ó. Quando o paciente ele tem dor em um mês, 15 dias com dor, tem a indicação de fazer essa aplicação aqui. Tá. Como é que funciona? São todos esses pontos de uma forma bilateral, porque senão ele fica com o rosto assimétrico, e não é só uma aplicação. De 5 a 6 aplicações, cada 3 meses elas são repetidas. Tá. Ajuda muito, foi aprovado em abril de 2011 no Brasil. Essas aplicações são feitas em consultório? Em consultório médico por neurologista. Ok. Toxina botulínica. Tá. E a outra novidade é a neuromodulação, que é esse aparelhinho que ele tem, aqui ele vai estimular ramos do trigêmeo, que é o nervo nas laterais, que geralmente ele sai daqui e ele dói muito durante as crises de dor de cabeça. Então ele serve como abortivo, abortar a crise, e como preventivo. Quer dizer, ele acaba com a crise de dores. Exatamente. E ele previne novas... numa frequência usado para abortar a crise. Em outra frequência, e o paciente usa durante 20 minutos. Não é que ele vai ficar o dia inteiro com isso daqui na cabeça. Entendi. Quer dizer, também é aplicado isso, no caso, em consultório. Em consultório também. Não, isso o paciente compra. Ah, ele compra?
Ele entendi. compra, vem com o manual. É um paciente da Bélgica, é um aparelho que foi produzido na Bélgica, mas vende pela internet, vende nas casas cirúrgicas. Entendi. Bom, vamos às perguntas dos telespectadores. Está Ótimo. todo mundo aqui. Fábio, faz minha pergunta. Eu vou fazer, vamos lá. Olha só, o José Augusto de Manaus pergunta o seguinte, ele está falando que tem uma curiosidade. A cefaleia do sorvete existe mesmo ou é um mito? Existe sim, José Augusto. Só para saber, para quem não sabe, cefaleia e dor de cabeça são sinônimos. Tá. E por que ela acontece? Quando ela toca o sorvete ou um alimento muito gelado, a hora que ela toca o céu da boca, imediatamente vem uma dor súbita na fronte. Assim, ela vem tão rápido e ela dura poucos minutos. Muitas vezes não precisa nem tomar medicação. E é mais comum nos enxaquecosos. Então é muito comum no frio, no calor, porque a pessoa está com... No cérebro, onde que seria mais ou menos a localização? Então, na verdade, aqui como não dá para ver direito, mas no rosto seria aqui na testa a dor. Entendi. Quer dizer, então, nessa parte aqui frontal, dá uma pontada, é isso? É uma dor empontada, aguda, forte. forte. Para que ninguém fale assim, não, vocês estão falando, agora eu estou sentindo isso. Que o cérebro o gelo manda um estímulo para o cérebro produzir essa dor, entendi. como se fosse um mecanismo de defesa. Entendi. Que coisa, nunca tinha ouvido falar disso. Bem famosa. Olha só. Salete Lima, de Campinas, São Paulo. Boa noite, Fábio. Eu tenho sérias crises de dor de cabeça, então gostaria de saber, toda dor de cabeça é uma enxaqueca? Não, como nós já falamos, a enxaqueca é o mais conhecido, mas nem toda dor de cabeça é enxaqueca. Pode ser uma dor de cabeça por uma sinusite, por uma meningite, por um problema de vista, mas elas têm suas características diferentes. O Robson Aguiar, de Diadema, pergunta o seguinte, minhas crises acontecem mais aos finais de semana. Por que isso acontece, doutora? É porque o enxaquecoso, quando ele sai da rotina, ele pode ter dor de cabeça. Então, o que nós observamos? No final de semana, ou a paciente vai beber, ou vai dormir mais tarde e acordar mais tarde, ou vai fazer alimentações mais pesadas, a famosa feijoada do sábado, mais gordurosas. Tudo isso contribui para desencadear a crise de enxaqueca. Justo o fato de sair, né, da rotina do dia a dia e esse pequeno abuso. Até aquele paciente, como eu tenho um exemplo de um paciente que era um gerente comercial, que nas visitas durante a semana tomava muito café. Tá. No final de semana ele não queria tomar café. E a gente não descobria por que não melhorava a dor de cabeça dele. Nós descobrimos que ele estava faltando um cafezinho no final de semana. Nós introduzimos. Então, a privação, o café, tanto o excesso como a privação, pode dar dor de cabeça. Mais uma? Vamos lá. O Felipe Castro, de Osasco, pergunta o seguinte, a enxaqueca tem relação com a mudança de tempo? Nós já falamos alguma coisa sobre isso, né? Não necessariamente, né? Mas tem, sim. No caso do calor. Frio também. Se a paciente está muito exposto a um frio, tem gente que tem enxaqueca no ar-condicionado muito gelado. Tá. Então, mudança brusca de temperatura desencadeia pode desencadear. A Luísa Andrade, de Paraty, no Rio de Janeiro, ela fala o seguinte, ela diz que tem crises de dor de cabeça e enxaqueca e ela pergunta se pode tomar a pílula anticoncepcional ou se isso pode causar um dos dois, ou a dor de cabeça ou a enxaqueca. Então, nós não podemos tirar o anticoncepcional dos nossos pacientes enxaquecosos, senão nós vamos povoar o mundo. É um método... É uma realidade, ainda mais que hoje em dia, geralmente são de microdosagem, então não é todo mundo que passa mal. Agora, quando nós falamos no início do programa, daquela enxaqueca com aura, aquela que tem alteração visual, o paciente que tem aquele tipo não pode usar anticoncepcional combinado, que é aquele que a maioria, estradiol e progesterona, porque existe um risco de trombose, de AVC. Então, o paciente que tem enxaqueca com aura, aquela que é precedida de alterações visuais ou sensitivas, ele não pode fumar
e não pode tomar anticoncepcional combinado. Olha só que Então, isso coisa. precisa ser avisado, porque muita gente não sabe. Doutora Célia Roesler, obrigado pela sua participação nessa noite. Muito bom o nosso papo, Eu viu? que agradeço o convite. Obrigado e um Feliz Natal para a senhora e para Para toda a a sua sua família. família Tá bom? também. Muito obrigada. Obrigado.